para que vivêssemos uma vida abundante e cheia da Tua graça. Obrigado pelo Teu amor incomensurável, Senhor. E nesta manhã celebramos a Ti. E, ó Deus, como acabamos de cantar, entregamos as nossas vidas a Ti, pelo amor devotado a nós. Senhor, em nome de Cristo, recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa confissão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados. Queridos, eu quero meditar com vocês nesta manhã um texto muito conhecido, que é o tema da nossa região, que é frutificar, que está em João 15, verso 4 e verso 5. Eu vou ler na minha tradução, você pode acompanhar aí no telão. E eu gostaria que você entendesse este texto. João 15, verso 4 e verso 5, diz assim: e eu permanecerei em vós, permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode repetir a última frase? De novo. Amém. Meus amados irmãos, como já dissera, este texto, o demais conhecido de todos nós, a respeito da videira verdadeira. E quando reconhecemos nossa dependência do Senhor, nós decidimos obedecê-lo. Quando reconhecemos que não podemos viver sem Ele, como acabamos de dizer, repetir a frase que o próprio Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Quando entendemos isso e vivemos isso, certamente, amados, não só nós vamos frutificar, não só vamos produzir, mas também, amados, vamos desfrutar de inúmeros benefícios, de inúmeras bênçãos que a videira verdadeira vai proporcionar a cada um de nós. Quando reconhecemos isso, quando na verdade nós decidimos obedecer esta palavra que acabamos de declarar, geralmente nós afirmamos, nós declaramos que somos dependentes de Deus. É verdade ou não é? Nós sempre vamos dizer: eu sou dependente de Deus, até certo ponto. Como diz aí na frase popular, até a segunda página. Somos dependentes de Deus quando aquilo que estamos dependendo nos satisfaz. Quando aquilo que dependemos de Deus nos agrada. Muitas das vezes dizemos que dependemos de Deus para tudo. Mas isso não é a verdade total. É uma meia verdade. Embora que tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele, tudo vem dEle. Deus é o autor da vida. Portanto, amados, nele vivemos, segundo Atos 17:38 diz, nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Não tem como termos outra realidade da nossa vida. No entanto, amados, no que diz respeito às decisões, governanças, no que diz respeito aos projetos, aos planos da nossa vida, as nossas decisões,
pessoais, a nossa dependência de Deus, ela é deixada em segundo plano. Ela não é automática, porque implica, meus amados, o reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida, do reconhecimento da entrega e da rendição total à vontade de Deus. E aí, amados, nós vivemos uma sobrevida. Nós não vivemos uma vida plena da graça, do favor de Deus, da misericórdia do Senhor. A gente não vive o cuidado pleno de Deus, e às vezes a gente reclama, por que Deus permitiu isso? Por que está acontecendo isso? A gente não entende, não compreende, porque não vivemos na dependência de Deus totalmente. E entender que tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Deus. Nada é meu, tudo é dele. E a Bíblia diz que tudo para ele vai voltar. Eu sou somente mordomo daquilo que ele me tem entregado, daquilo que ele me tem emprestado. A vida é um empréstimo de Deus para mim. A minha família é um empréstimo de Deus para mim. O carro que eu tenho é empréstimo de Deus para mim, não é meu, é dele. A casa é dele. Tudo é dele. Quando a gente tem esse reconhecimento de total dependência de Deus, amado, tudo vai bem. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de escassez, tudo irá bem. Quando dependemos totalmente de Deus. Quando nós colocamos os nossos cuidados ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, Jesus, a videira verdadeira, Ele afirma que devemos depender dEle em tudo. Em tudo. Para que a nossa vida seja direcionada por Ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, João 15, verso 4 e 5, tem, amados, 3 verdades aqui que eu gostaria de pensar com vocês. A primeira verdade é que dependemos da comunhão com Jesus para frutificar. Sem a comunhão com Cristo não há frutificação. Poderá até produzir fruto, mas o fruto não permanece. Precisamos entender que a nossa comunhão com Deus é o que vai produzir o fruto permanente na nossa vida. E essa união permanente é estar ligado continuamente, todos os dias. Estar em comunhão com o Senhor em todas as horas. E meus amados irmãos, há um ponto de ligação. Você que gosta de planta, não é? E quem não gosta vai aprender um pouquinho aqui de botânica. Olha só que coisa interessante. Existe o tronco principal da árvore. E os galhos saem do tronco. Aquela inserção, a inserção do galho, do tronco, é onde passa a seiva. A seiva passa pelo tronco principal e distribui pelos galhos. Você já viu uma árvore que todos os galhos estão verdes, estão bonitos, mas existe um galho que sai do tronco e que aquele galho seca, sozinho. Você já observou isso? Em uma planta? Aquele galho, ele está ligado ao tronco principal, mas ele está seco, ele está murchando. É porque naquela inserção existe um problema. A inserção do caule principal com o ramo. A seiva não está passando para o ramo. Os nutrientes não estão passando para o ramo, porque naquela inserção existe um problema. Muitas vezes nós podemos estar ligados à videira, mas não estamos recebendo os nutrientes e a seiva que sai do tronco. A videira é verdadeira, a videira é boa,
porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, a videira é boa, o agricultor é de excelência, o problema está no ramo. O problema não está na videira, o problema está no ramo, na inserção do ramo com a videira. E é preciso que a gente se autoanalise, porque um galho que não está na videira, certamente ele vai morrer. Ou mesmo que ele possa estar ligado à videira, mas se existe algum problema nesta inserção, dele não estar recebendo os nutrientes necessários, ele vai secar, ele vai murchar. Vai murchar e vai secar. E aí ele é cortado e lançado ao fogo. Precisamos investir nesta ligação do ramo com o tronco principal. Precisamos ver como está esta ligação, fazê-la forte, consistente, fazê-la, na verdade, meus amados irmãos, permanente. Fazer com que os canais que nutrem o ramo sejam desobstruídos. O que está impedindo que a seiva passe? Para que seja um ramo produtivo. A nossa comunhão com Cristo, ela é essencial na nossa vida. Para que a gente possa frutificar, queridos. Possa produzir fruto. E o fruto aqui, queridos, preste atenção, não é o fruto do Espírito. Estamos estudando na escola dominical sobre o fruto do Espírito. Esse fruto aqui de João 15 não é o fruto do Espírito, é o fruto do discípulo. E qual é o fruto do discípulo? São almas, são vidas aos pés do Senhor. Esse fruto que João 15 fala aqui, é fruto do discípulo, é em almas, são vidas. Por isso, meus amados irmãos, o nosso alvo esse ano é alcançar cada 3 meses 13 novas pessoas da igreja. 13 novas pessoas. Se cada um de nós, se cada um dos irmãos tiverem a visão e encarnar a visão de trazer uma pessoa, não vamos só ter 13 pessoas, mas vamos ter dezenas de vidas descendo as águas do batismo. Porque eu estou produzindo, você vai estar produzindo o fruto do discípulo. O ramo vai estar frutífero. 13 novas vidas a cada 3 meses. Aqui na sede, cada congregação trazendo 5 pessoas a cada 3 meses. Será que está fora da realidade? Ou o pastor Ed está ficando maluco? Será que eu estou desvairado? Não, querido, isso é lógico. Dentro do princípio bíblico, dentro da mensagem de João 15, isso é possível. Porém, vai depender de cada um de nós. De saber como está o seu ramo, como está a sua vida, porque você é um ramo da videira. O texto diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou um ramo, você é um ramo. Cada um de nós precisamos produzir fruto. Fruto que permaneça. Fruto que, na verdade, possa trazer, como declaramos, a nossa visão. Permanente. Pois a vara de si mesmo, diz o texto, não pode produzir fruto. De si mesmo não existe, amados, fruto independente. Tem que estar ligado à videira. Muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. Até mesmo as coisas de Deus queremos fazer do nosso jeito. E, meus amados,
Em Isaías, capítulo de número 5, verso 4, ele diz assim: que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Deus está perguntando: que mais eu poderia fazer à minha vinha do que eu já tenho feito? Porque eu esperava que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Era uma videira. Quantos ramos não estão produzindo uvas doces, boas, uvas impróprias? Quantos já tiveram lá na nossa chácara? Quantos já tiveram na nossa chácara? Levanta o braço. Tem gente que não foi ainda. Atrás do refeitório, tem 2 pés de tangerina. Quem conhece lá os 2 pés? Muita gente já chupou aquela tangerina lá. São os 2 pés da chácara que mais carregam de tangerina. Estão carregadinhos de tangerina. Mas a tangerina é azeda. É azeda até a alma. Ela fica bonita, carregadinha, amarelinha, as tangerinas, mas é uma lindeza. Você vai lá, pega com a maior vontade, tira um gomo e come, meu Deus do céu. Mas aquelas tangerinas são azedas demais. Quem sabe estamos produzindo frutos que são azedos. Talvez estamos muito bonitos por fora, mas o nosso conteúdo é azedo, é amargo. Precisamos trabalhar isso em nossa vida. Precisamos ver que fruto estamos produzindo. Se queremos frutificar para a glória de Deus, irmãos, através de frutos autênticos, nós, na verdade, precisamos de uma comunhão mais estreita com Deus. Precisamos estar sendo nutridos e alimentados pela seiva que vem do tronco da videira verdadeira, que é Jesus. Precisamos, na verdade, entender que não existe no reino de Deus produção independente, desligados da videira. Não existe ramo desligado da videira que possa produzir. Se está desligado da videira, ele vai murchar e vai secar, não vai produzir nada. Mas tem alguns que acham que pode produzir independentemente da videira. Isso não existe dentro do princípio bíblico. A base da vida espiritual, meus amados irmãos, deve ser a nossa comunhão pessoal com Cristo. O nosso relacionamento com o Senhor. A nossa intimidade com Ele é que vai reproduzir a sua natureza e o seu caráter em nossa vida. Recebendo dele a seiva, recebendo dele o alimento, a nossa natureza será mudada, transformada. Ah, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Irmãos, isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que vem a Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem marido que fala assim: ah, minha mulher sabia quem eu era, tem que me engolir. Tem que engolir nada, meu irmão, você tem que mudar. Você tem que mudar. Tem mulher que fala: não, ele sabia que eu era assim, não lavava, não passava, não cozinhava, agora quer que eu cozinho? Tem que cozinhar e lavar sim. Não sei, aprende. Pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Me permite aqui, presbítero, usar o presbítero Gilmar, que a Ana ficou no céu 3 anos. Ele estava desempregado 3 anos. E a Ana deu testemunho sexta-feira falando: olha, foi uns 3 anos assim maravilhosos. Porque ela chegava em casa, estava a casa limpa, roupa lavada, comida pronta.
estava tudo do jeito, ela chegava, só tomava banho e comia a comida feita pelo Gilmar. 3 anos. E ele correndo atrás de emprego, lavando roupa. E aí chegou a hora que ele falou assim: vou aprender a passar roupa. E começou a passar roupa. Aí que ela ficou mais alegre. Aí foi céu na terra. Ai, que maravilha. Ela falou assim: você aprendeu a passar roupa? Eu falei: eu tinha que aprender, eu estou aqui em casa, então eu estou mandando meus currículos, enquanto eu estou mandando e tal, a roupa está lavando, a máquina está batendo, a outra está secando, e aí a gente vai aprender a passar. 3 anos céu na terra. Aí ele conseguiu um emprego. Isso não foi o que ela falou, não, eu que estou dizendo. Será que tem certeza? Você tem certeza que você quer ir? A vida estava tão boa. Eu liguei para uma pessoa, não vou falar nem o nome. Eu liguei para uma pessoa ontem, ela não me respondeu. Aí eu falei com a filha, eu liguei para o teu pai não me atendeu, aí tal, não sei o quê. Aí depois ele me ligou, eu deixei o celular no carro, e eu estava lá na chácara e tal. E aí, eu cheguei no carro, peguei, abri, liguei de volta. Falou: meu querido, Pai do Senhor, tudo bem? Pastor, desculpa aí que não atendi, é que hoje está de folga, estou de folga. E sabe como é que é? Marido em casa, a mulher dá serviço. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Pastor Antônio está ali cochichando, aí você que faz comigo, né? Então, aí, que é isso, gente? Olha que maravilha! Aprenda com o pastor Antônio, gente. Olha aí. Pastor, estava limpando lá o terraço, lavando o terraço. Eu nem vi o telefone tocar e tal, não sei o que. Falei: a gente está em casa, a mulher. Falei: que maravilha, parabéns para você, ajuda mesmo. Porque quando você ajuda, você demonstra amor. Mas é verdade, querido, que a gente precisa saber que tipo de fruto eu estou produzindo. Que tipo de fruto eu estou gerando. O ramo, a videira era verdadeira. Nós somos os ramos que reproduzem a natureza e o caráter de Cristo, que flui através de uma forte e contínua comunhão com Ele. É um relacionamento íntimo com Deus. Os frutos da vida do discípulo de Jesus, meus amados irmãos, evidenciam a sua comunhão com Ele. Quando eu frutifico, eu estou dando testemunho do que Deus é na minha vida. E olha que coisa interessante, amados. Nós falamos a declaração da nossa visão aqui. Queremos ser uma igreja saudável. Mas como seremos uma igreja saudável se os relacionamentos conjugais não são saudáveis? Como seremos uma igreja saudável se o fruto da minha casa, ou seja, o relacionamento da minha família não é bom? Eu preciso melhorar isso. Sexta-feira tivemos lá no encontro de casais, foi uma bênção, estava todo mundo com vontade de falar. Eu falei: Jesus, toma conta. Mas foi tão bom, tão gostoso, que hoje de manhã já tive um testemunho. Olha que bênção. Testemunho da estratégia. Deu certo, pastor. Aconteceu. Eu falei: glória. Sabe por quê? Porque quando a gente está em comunhão com Deus, amados, Deus começa a realizar os seus propósitos e as suas promessas da nossa vida. A começar na nossa casa, a começar na nossa família. E sabe, meus amados irmãos, a gente precisa frutificar, mas como eu estou frutificando? Que tipo de fruto eu estou dando? Eu estou produzindo? Será que é como a tangerina lá da chácara? Tem hora que eu aponto para cá, aponto para lá. Esse dia o Serafim me chamou a atenção. Eu falei: aqui em cima, aqui e tal. Pastor, não é aqui não, é lá. Eu falei: sei lá, é qualquer lugar aqui. A verdade é que será que a gente está produzindo algo azedo, amargo? O que eu estou produzindo como cristão? Como ramo da videira. Segundo lugar, a nossa dependência da comunhão com Jesus
faz a gente produzir muito fruto. Presta atenção, queridos. Você, como ramo, não pode produzir um fruto só. Você tem que produzir muito fruto. É o que o texto diz, não sou eu, pelo amor de Deus, me entenda. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Éder, é a Bíblia que está dizendo para a gente. Olha só o que diz o texto: eu sou a videira, vós sois os ramos. Diga assim, eu sou o ramo. Não, diga sério, eu sou o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, presta atenção. Diz o texto, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Meu amado irmão, minha irmã, é produzir com abundância. Por isso eu disse que se cada um de nós, como membro desta igreja, entender que nós somos ramos frutíferos na casa de Deus, esta igreja não será mais a mesma. Seremos frutíferos e em abundância, porque estaremos cumprindo a nossa visão, sendo uma igreja saudável, impactando a comunidade, vivendo a santidade bíblica, gerando discípulos. Porque é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Não é nada humano, é bíblico. É o que a gente precisa viver. Ah, pastor, eu não sei. Eu te ensino. Eu estou aqui para isso. Pastor, eu queria aprender. Eu te ensino. O que a gente precisa fazer é se dispor. Que tipo de comunhão com Cristo leva a dar muito fruto? A primeira coisa é uma comunhão íntima. Pastor Rubens pregou aqui domingo passado sobre o Calvário. Não foi isso, irmãos? Amém? Amém? Não, não foi não. Domingo passado ele pregou sobre o rio que nasce do trono de Deus. Ele pregou sobre o rio que nasce do trono de Deus e vai dando nos artérios, depois nos joelhos, depois na cintura, e depois chega um momento que tem que atravessar nado. Foi isso que ele pregou aqui domingo. Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento. E meu amado irmão, para que você tenha uma produção abundante de fruto na presença do Senhor, você precisa ter uma comunhão íntima com Deus. Você precisa conhecer quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Você sabe o que Ele é capaz? Tem muita gente que é tão formal. Amantíssimo, poderoso, excelso, magnífico, poderoso Deus, me achego na tua presença ao céus. É uma coisa tão formal. Como é que você fala com o teu pai? Respeitosamente. E aí, velho? É assim? Eu sei que muita gente faz. E aí, velho? Velho é pano de chão. Que você pisa, depois joga fora. Logicamente que às vezes o chamado de velho é carinhoso até, não é verdade? Mas é velho. Fala, velho é o seu passado. Né? Então, não é assim. Mas como é que você chega para o seu pai? Ô pai, benção, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? E tal. Pai, é o seguinte, ó. Como é que tá as coisas aí? Está tudo bem? Tá? Será que você poderia me ajudar? Precisava comprar um tênis novo. O Lucas chega lá, pai, tênisinho e tal. Qual tênis? Um Nike. Só Nike dá. Precisa ser melhor do que isso não. Só um Nike já está bom. Né? Mas ele chega lá com carinho e tal, aí o pai faz da tripa coração para comprar. Porque existe relacionamento. Tem que ter intimidade. Quando você tem intimidade, você chega chegando. Quando você tem intimidade, você abre janela, você abre a geladeira. Quando você tem intimidade, você destampa a panela. Quando
Quando você tem intimidade, você não pede favor, você entra. Você é íntimo. É essa intimidade que a gente precisa ter com Deus. Entender que precisamos ser íntimos do Senhor. Podemos conversar com o Senhor sobre as nossas dores. Podemos conversar com o Senhor das nossas inseguranças. Podemos conversar com Deus dos nossos medos. Conversar com Deus sobre tudo. Podemos elogiar, adorar. Podemos admirar a sua pessoa. Podemos exaltar, falar sem reservas sobre tudo. Porque temos intimidade. E sabemos que o nosso Pai, Ele não vai fazer nenhuma recriminação para a gente. E esse texto eu quero ler com vocês. Eu quero ler no telão com vocês, Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23. Eu queria que você acompanhasse comigo este texto. Olha só o que diz. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, aleluia. Mas olha só, continua, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, aleluia. Isto é convicção, isso é intimidade. Chegar diante do Senhor com liberdade. Para que a gente possa produzir muito fruto, a gente precisa ser íntimo de Deus. A gente precisa ter uma vida devocional. A gente precisa construir uma vida devocional. Todos os dias. E sexta-feira eu frisei isso mais uma vez e vou repetir para vocês aqui. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É isso ou não é? A Bíblia também diz, quando 2 ou 3 concordarem sobre algum propósito sobre a terra, será concordado no céu. É o que a Bíblia diz. Aí eu pergunto para você, é 2 ou 3? Eu pergunto para você, o casal é maioria ou não é? Se um casal tiver vida devocional, intimidade com Deus, vida na presença de Deus todos os dias, meu amado irmão, minha irmã, não tem inferno que possa vencer esta família. Não tem. Porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordam sobre algum propósito sobre a terra, será concordado no céu. Deus muda as situações. Mas a gente precisa estar unido, em comunhão, 2. Os 2 juntos. Os céus vão se mover. Os milagres vão acontecer. Mas é preciso haver concordância, vida devocional, intimidade com Deus, uma comunhão permanente, não uma comunhão sazonal. Tem muito crente que vem para a igreja, aqui ele é uma bênção, ele sapateia, rodopia, o manto corre solto. Nada contra, mas ter minhas reservas. Porque na igreja em tal, ele rodopia, fala em língua, sobe, pau e tal. Aí vai para casa, desliga. Ele se desliga. Ele chega da igreja, liga. Sai da igreja, se desliga. Fica stand-by. Crente stand-by.
Aí vem para a igreja, é aquele mover, é aquela coisa, vai para o encontro de jovens, vai para o Movie Day, e não sei o que, tal, e aquela coisa acontece, aí sai, desliga. É aquele crente sazonal, vive sempre em off. Meu irmão, você tem que ser um crente on. Você tem que ser um crente on todo o tempo. Você não pode ficar offline, eu estou desligado, eu estou fora de área. Tem crente que vive fora da área da comunhão com Deus o tempo todo. Você precisa estar on sempre, permanentemente na presença de Deus. Seja dirigindo o seu carro, seja trabalhando na empresa, seja onde você for, aonde você estiver, você tem que estar on. Tem que estar ligado. Tem que estar em comunhão. Para que a gente possa produzir muito fruto, a gente precisa ter uma comunhão coletiva. Essa comunhão aqui, ela fortalece a nossa vida. Nós vamos ter o Family Day. Ontem tinha os jovens lá no Movie Day, lá, chegou lá, aquela alegria, todo mundo alegre, feliz, brincando. Tinha gente pescando que não pescou nada. Só de gente com a vara lá, e o peixe, cadê o peixe? O pessoal é ruim de pesca. Aí tinha alguém gritando lá, você quer, arruma uma minhoca aí, você quer. Eu falei, gente, o pessoal pensa que peixe gosta de minhoca, peixe gosta de peixe, peixe tem isca específica. Por isso que não pega, porque não sabe qual é a isca. Que peixe tem lá? Tem tilápia. O que tilápia gosta? Você tem que dar o que tilápia gosta. Tem um bagre. Tem que saber qual é o tipo de comida que o bagre gosta. Porque cada peixe é atraído por aquilo que ele gosta. E é verdade, meus amados irmãos, que a comunhão coletiva, isso nos fortalece. Olha o texto diz, vós sois os ramos. Amados, você não é o único ramo, existem outros ramos ao seu lado. Ou seja, precisamos ter uma vida coletiva de comunhão. Tem gente que não gosta de se juntar. Tem gente que não gosta de comunhão na igreja. Irmão, depois do culto vai ter um momento de comunhão. Ele vai embora. Ele não gosta de estar junto. Ele não gosta de interagir, ele não gosta de relacionamento. Meu irmão, tem problema, tem alguma dificuldade na sua vida. Precisa ser sanada isso. Porque se você não sabe viver em comunhão aqui, o céu é vida de comunhão plena. Eu estou treinando aqui, você precisa treinar aqui a comunhão, para viver em comunhão nos céus. Não, a minha comunhão é com Deus. Mas e os outros? E a nossa comunhão uns com os outros, como diz a palavra? Você não é o único galho da parreira. Precisamos ter comunhão uns com os outros. E nesse caso o tronco é Cristo, e nós somos os ramos, precisamos cultuar, precisamos servir juntos, precisamos louvar a Deus juntos, precisamos orar a Deus juntos, precisamos estar em comunhão na mesa juntos, no juntar de panelas. Eu quero ver ainda essa tal de juntar panela que eu não encontrei, já estou há quase 3 anos aqui, ainda não vi juntar panela. Eu quero experimentar esse negócio de juntar panela, que o Afonso que gosta muito de juntar panela, não sei porquê. Então precisa juntar panela. Como é que a gente vai juntar a panela? A verdade, meus amados irmãos, se a gente não tiver comunhão uns com os outros, somos todos ramos de Jesus, a videira verdadeira. Todos nós somos ramos, precisamos frutificar. Dependemos, em último lugar, de Jesus em tudo. Repita comigo, dependo. De novo, dependo de Jesus em tudo. Meu irmão, não tem nada que você não dependa de Deus. Tudo você depende de Deus. Tudo, tudo. Essa dependência é total. E Tiago 4, pode colocar aí, Luquinha, por favor, Tiago 4, 13 a 16. Olha só o que diz a Bíblia, para terminar.
A Bíblia diz assim, olha: ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Olha que coisa, é pesado. Ou seja, pastor, então eu não posso fazer plano? Pode. Você pode planejar? Pode. Coloque os seus planos na presença de Deus. E diga assim: eu quero tirar férias lá em Cancún. Será que o Senhor está de acordo e tal? Não é? Se você tem dinheiro para ir, glória a Deus. Agora você fala: Senhor, eu quero ir lá para Cancún, me dá dinheiro aí, Senhor, é complicado. Ele pode até dar, se estiver na vontade dEle. Ele pode promover? Pode, se tiver na vontade. Vai depender da sua comunhão com Ele, do seu relacionamento com Ele. Eu preciso planejar, mas eu tenho que colocar meus planos diante de Deus. Falar: Senhor, aqui estão os meus sonhos, estão os meus planos. Será que isso aqui é da Tua vontade? O que o Senhor deseja fazer com isso? Será nos seus anais, nos seus planos eternos, para a minha vida, isso está incluso. Porque, amados, não somos permanentes. E também não somos gerentes de nada. Tudo está nas mãos do Senhor. Porque Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Devemos submeter todas as nossas decisões, todas as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos, as nossas capacidades. Precisamos submeter ao Senhor toda a nossa gerência da nossa vida, da nossa inteligência, porque dependemos tudo dEle. Dependemos tudo dEle. E justamente porque Romanos capítulo 11, 36 diz: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, é necessário sermos dependentes de Jesus para, em tudo que fazemos, não podemos cair no erro de acreditar que a nossa força, o nosso braço é que vai fazer alcançar. Fruto do nosso braço é pela graça de Deus. Precisamos ter mais comunhão com Deus. Precisamos ter intimidade com o Senhor, orar para que Deus levante pessoas que queiram mais a comunhão com Deus. É necessário que sejamos insistentes. Não podemos desanimar da comunhão pessoal com Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Não pare de ter comunhão com os irmãos. É nessa comunhão coletiva que Deus faz grandes coisas. Que Ele faz com que a nossa fé se robusteça com a experiência do outro. O outro pode nos ajudar na nossa fraqueza. É nessa comunhão que tudo acontece. Orar por aqueles que desistiram da comunhão, para que sejamos motivados e motivadores desses que estão distantes da comunhão. Orar profetizando um tempo de plena comunhão na vida da igreja. Pedir a Deus: Senhor, aviva a Tua igreja. Renova a comunhão dos santos, uns com os outros. Portanto, amados, somos convidados a viver na dependência de Jesus. A nossa vida espiritual só flui e frutificará se acontecer a nossa comunhão pessoal com Jesus Cristo. Tudo depende do nosso relacionamento. Precisamos valorizar o nosso relacionamento íntimo e permanente com Deus.
É isso que vai mudar todas as coisas na nossa vida pessoal, familiar, profissional, social. Depende do nosso relacionamento com Deus. Depende da nossa intimidade com o Senhor, estando conectado com Ele todos os dias. Sejamos discípulos verdadeiros, dependentes de Jesus. Que você seja um discípulo dependente de Cristo. Não seja autossuficiente. Lembre-se que a vida não é sua, a vida é de Deus. Tudo é de Deus. O filho é de Deus, o carro é de Deus, a casa é de Deus, a vida é de Deus. Os recursos são de Deus. E eu preciso viver entendendo isso. E dependendo dele em tudo. Que certamente Ele fará o melhor para a gente. Melhor. Porque Ele sempre tem o melhor. Você pode fechar os seus olhos e orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nos sentimos tão pequenos. Diante da realidade da Tua palavra, Senhor, nos sentimos, ó Deus, incapazes. E nos sentimos, ó Deus, dependentes de Ti. Necessitados, ó Deus, da Tua ajuda. Necessitados da Tua orientação. Para que possamos tomar decisões, Senhor, coerentes com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a renovar a nossa intimidade contigo. De aprofundar este relacionamento, Senhor, contigo. De não sermos, ó Deus, cristãos sazonais. Mas que sejamos cristãos permanentes, ó Deus, em honra na Tua presença. Que não venhamos, ó Deus, a nos desligar, Senhor. Seja divertindo, seja, Senhor, quem sabe nas férias, passeando, Senhor, seja o que for fazendo, porque a Tua palavra diz que tudo que venhamos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Portanto, Senhor, ajuda-nos a entender isso. Isso fará toda a diferença no nosso viver. A nossa vida mudará, Senhor. A nossa casa vai mudar. Os nossos relacionamentos mudarão. Se a gente entender que precisamos viver em dependência total de Ti, como verdadeiros discípulos que somos, ramos da videira, precisamos ser saudáveis, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a eliminar de nós, da nossa vida, todo impedimento, tudo aquilo que bloqueia, Senhor, a seiva, os nutrientes que vêm da videira, do tronco principal, que é a videira, que é Cristo. Ó Deus, tira da nossa vida tudo aquilo que impede, para que flua, Senhor, os nutrientes, para que sejamos um ramo saudável na Tua presença, frutificando, Senhor, em abundância, para a glória do Teu nome. Seja assim a Tua graça sobre nós, e confirma, Senhor, a obra das nossas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.